Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Translate Entrevista e hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Marcelo Pereira Lima, que fez seu doutorado na Universidade Federal Fluminense, aqui compartilhamos esse passado aqui na Universidade Federal Fluminense, e atualmente o Marcelo é professor na Universidade Federal da Bahia. Então, Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar desse nosso projeto de História e Memória dos Estudos Medievais no Brasil. Marcelo, reforço o agradecimento, te agradeço muito estar aqui com a gente, é um prazer te rever, né? A gente não se vê tantas vezes assim, mas é sempre um prazer te rever. E a gente sempre começa nossas entrevistas perguntando assim, um interesse mais geral. Às vezes aparece uma coisa meio superficial, quase boba às vezes, mas que revela um pouco para a gente de como as pessoas se aproximaram da área, foram se interessando por Idade Média. Então, basicamente é isso. Como é que começou o teu interesse por história medieval? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a você, Tiago, ao Eduardo, pelo convite. Eu fiquei super contente, de fato, muito lisonjeado, né? Então, espero que a gente possa ter um papo e revisar algumas coisas, né? Acho que quando alguém faz uma entrevista, faz com que o interlocutor se esforce em pensar na própria trajetória. Isso a gente acaba não fazendo. A gente cria algumas narrativas fundadoras, aí revisa e pensa de fato como aconteceu e compara e assim por diante. Então, de fato, eu agradeço pela oportunidade. Olha, o meu interesse por história medieval se deu por um viés que eu considero também não é uma narrativa fundadora. Mas tem a ver com uma realidade mais sociológica e institucional. Eu digo que assim, é uma razão mais institucionalizável ou institucionalizada. Foi no âmbito do PEN, né, do Programa de Estudos Medievais da UFRJ. Eu lembro que quando eu entrei na UFRJ, lá em meados da década de... Aliás, na primeira parte da década de 90, 93 mais ou menos, eu não tinha me interessado por Idade Média. Eu comecei a pesquisar efetivamente, a estudar jornais da década de 30, 40 do século XIX, sobre cidadão-soldado, sobre liberalismo clássico, não clássico, etc. Eu queria ver como é que o discurso atribuído aos militares, por exemplo, estavam assim veiculados ideologicamente nesses jornais. Então, eu me interessei, no primeiro momento, por essa temporalidade, por esse tema, mas pouco a pouco comecei a me interessar por Idade Média por conta da disciplina que eu tinha feito de Reinos Bárbaros com a Leila e depois as disciplinas com a Andréia. Então, sim, com a Leila e a Andréia eu acabei tomando gosto, tendo acesso aos textos, achando interessante. Então, em grande medida, logo após eu comecei a participar das reuniões de laboratório lá do PEN, e assim, talvez o ambiente institucional, junto com as minhas escolhas pessoais de querer trabalhar em instituições eclesiásticas, etc., que já era algo anterior, mas não estava assim muito claro, não era algo claro para mim. Digamos que o PEN, eu costumo dizer que, ao lado das minhas escolhas pessoais que estavam em gestação, me ajudou a criar, a canalizar e a potencializar os gostos pela pesquisa e pelo ensino de história medieval, já nesses primeiros momentos. Então, eu acredito que se eu fosse criar uma narrativa fundadora, que não é só uma narrativa, é a expressão, digamos assim, linguística, discursiva de algo que eu estava vivenciando, eu diria que esse ambiente me estimulou, me impulsionou a pensar em história medieval como uma alternativa no Brasil para aprender a pensar, e a pensar criticamente e a pensar dentro desses escopos historiográficos. Hoje, assim, fazendo essa retrospectiva, nesse retorno memorialístico, eu tenho essa impressão de que essas coisas estavam sendo gestadas, estavam mais confusas, menos precisas, algo menos preciso como eu vejo hoje, mas eu consigo detectar isso dessa maneira. O ambiente institucional, mais meu gosto pessoal de estudar essas instituições, estavam mais ou menos assim, é, como algo difuso, me impulsionou a me interessar por história medieval.
Maravilha, Marcelo. Interessante, né? O primeiro contato. Você já não é o primeiro professor que nos fala que começou na graduação pesquisando um outro objeto totalmente diferente e, de repente, no percurso, algum outro professor, né, da cadeira de medieval acabou tendo uma influência muito grande nessa mudança, digamos assim, de rumo. Então, muito obrigado por tentar fazer esse processo de relembrar como foi A gente vai essa criando algumas dinâmica. coisas, né? A gente vai criando algumas coisas também. Mas tem um imaginário sobre o período medieval que acho que ajuda também, né? Assim, não é uma coisa desconhecida para mim. Então você, ao mesmo tempo que é criado, seus gostos são criados, potencializados, você também acaba usando aquilo que estava mais ou menos presente ali. Mas assim, eu não começaria se não tivesse caminhos anteriores a mim, né? Assim, algo que já estava sendo gestado e eu meio que entrei e soube ou aprendi a me apropriar do que estava acontecendo no PEN na UFRJ, que estava em vias de formação também, né, de consolidação. Entendi. Não, perfeito, perfeito. E aí, Marcelo, você até começou a falar um pouquinho sobre os seus interesses, né? Você foi se aproximando, e isso foi casando com alguns interesses que você tinha. E aí a gente gostaria de pedir para você falar um pouquinho sobre seus interesses de pesquisa, como é que foi essa sua trajetória depois que você se aproximou do PEN Entendi. e o que você está pesquisando agora, né? Nossa, isso aí é um resgate total. Nossa, vamos lá na graduação. Depois desse, que na verdade eu parecia uma sequência, né? Mas o que houve foi um certo paralelismo, uma certa interseção da pesquisa sobre cidadãos soldados e a questão do liberalismo em periódicos. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que houve um momento em que eu combinei com essas pesquisas relacionadas ao período medieval, sobretudo os séculos 12 e 13. Eu comecei a trabalhar com os concílios de Latrão, que era um tema e uma documentação que a Andrea já explorava, só que eu queria trabalhar o tema do casamento. Eu achava que havia uma lacuna ali, eu percebi uma lacuna na historiografia que eu tinha acesso na época, e a gente já estava vivendo um pouco esse processo de tentar acessar bibliografia. Era tudo muito difícil, sem dúvida, mas já era possível conseguir bibliografia, documentação, etc. Mas a gente estava muito a reboque daquilo que os nossos nossos orientadores e orientadoras disponibilizavam para a gente. Então, assim, não tinha como fugir por conta de limitações N, né? Limitações da própria internet, não era fácil alcançar, digamos assim, mais diretamente os arquivos, os acervos digitalizados também não estavam disponíveis de uma forma como você tem hoje, a bibliografia era cara, enfim, encontrar um artigo de revista era mais complicado, revistas especializadas também. Então, assim, esse campo de limitação fazia com que a gente dependesse bastante da orientação. E assim, eu confiando bastante na orientação da Andréia, eu acabei trabalhando o tema do celibato e do casamento, sobretudo o celibato clerical nesses concílios de Latrão, né? O primeiro, segundo, terceiro e quarto concílios de Latrão, que culmina lá em 1215. Depois, no mestrado, eu reconheci, digamos assim, me dei conta, mas na verdade, das limitações que eu tinha, e que não era só minha, né, era do campo em geral, e eu descobri que eu queria trabalhar, continuar trabalhando com o papado. Eu trabalhei com o pontificado de Inocêncio III, só que eu queria trabalhar outra documentação, e sabe aquela coisa de querer produzir alguma coisa original, ou acentuadamente original. Eu fui buscar as decretais, não encontrava ninguém que trabalhasse ou que tinha traduzido, encontrava uma decretal ou outra disponível, mas assim, sistematicamente não. E tinha muita coisa em latim ainda. E aí, assim, eu encontrei essas documentações, já naquele momento de transição da internet discada para uma outra coisa, e eu lembro que eu
pesquisava depois da meia-noite para pagar um pulso só. E aí tive acesso a um site da Bélgica, eu lembro até hoje, que disponibilizava, no primeiro momento gratuitamente, depois acho que você teria que pagar e tal. Não sei como é que está isso hoje, mas eu tive acesso a essa documentação, eu fui baixando tudo que eu podia, né? Tem material que eu tenho até hoje que eu não consegui nem tocar. Mas aí eu reuni um pouco mais de 70 decretais. Só que, quando eu fiz o concurso do mestrado, eu me dei conta que eu não sabia latim. Então eu tinha que aprender latim, de alguma forma. E aí resolvi fazer português e italiano paralelamente ao curso de mestrado. E foi, assim, uma loucura, porque comecei a puxar outras matérias, o francês instrumental, né? Além do italiano, busquei, assim, estudar o latim genérico e caí na loucura também, mas, por um lado, foi muito bom. Assim, por um lado foi ruim, porque muita coisa ao mesmo tempo infla, mas por outro lado também foi muito interessante, foi muito legal, porque eu acabei fazendo o CLAC, né, que era um curso, né, de línguas para a comunidade. Eu fiz latim, então eu fiz com um professor que estava fazendo mestrado em latim. Então eu fui aprendendo latim. Só que, assim, graças ao meu professor, que me ajudou também a traduzir parcela, outra parcela eu estava traduzindo, mas como eu estava iniciando ainda a aprendizagem, eu comecei a traduzir e pedir, obviamente, para o professor me ajudar nessa, e ele se prontificou e a gente conseguiu traduzir as mais de 70 decretais. Eu fiz o mestrado em torno do tema do casamento, nessas cartas pontifícias, nessas bulas pontifícias que a gente chama de decretais do governo de Inocêncio III, que foi um pontificado que vai do final do século XII e iniciozinho do século XIII. Então, assim, esse é o primeiro ponto. No doutorado, eu também não queria fugir muito desse plano temático relacionado ao casamento, só que eu queria trabalhar mais com as transgressões. Então, eu resolvi trabalhar o adultério, né, o tema do adultério, só que já na perspectiva dos estudos de gênero, né? Discutindo um pouco o que seriam os estudos de gênero, seus limites, suas possibilidades, etc., que já era um campo estudado pela Andrea, sobretudo em função da orientação que ela estava dando a uma professora hoje do Colégio Militar, que é a professora Valéria Fernandes. Ela trabalhava com gênero já, a Valéria queria trabalhar com esse campo, trabalhava com as Clarissas, né, investigava essa temática, e a Andrea abraçou a perspectiva de gênero também, e acompanhando um pouco, orientando a Valéria, e aí eu fui observando um pouco isso. Tanto é que o meu primeiro texto foi sobre as Clarissas, né, na perspectiva de gênero, e foi um texto, um artigo, um pequeno artigo, que foi produzido por um evento sobre franciscanismo, que eu escrevi junto com a Valéria Fernandes. A partir daí, eu continuei a estudar esses campos, né? Assim, pensando não só nas potencialidades, nos alcances dos estudos de gênero e áreas afins, mas também seus limites, né? Tentando, de alguma maneira, ver o que ele tem, que tipo de relação o estudo de gênero tem com os estudos feministas, com a história social das mulheres, com a história das masculinidades, com mais atualmente falando, né, os estudos queer, enfim, com campos que, de alguma forma, muitas vezes são bem distintos, mas mantêm relações também de semelhança. E a partir, então, da perspectiva de gênero, assim, de uma forma mais pensando na complexidade, na relatividade, na dimensão relacional do gênero, pensando, por exemplo, no gênero não como sinônimo de mulher, né, de feminino, ou de feminilidade, né, desconstruindo um pouquinho essa dimensão do que é ser homem, ou da experiência de ser homem, do masculino, das masculinidades, ou quaisquer outras configurações. Mas eu me dei conta um pouco do quão, por vezes, o gênero acaba sendo uma referência autoexplicativa. Isso começou a me incomodar bastante, né? Daí a necessidade de a gente pensar o gênero não como algo hiperdeterminante, mas ver um pouco como é que ele, de alguma forma, pode ser
importante, definidor, mas pode ser complementar, suplementar, pode ser algo que está muito evidente, mas não explícito, ou pode não ter relevância nenhuma. Aí eu tento, de alguma maneira, nas pesquisas atuais, testar um pouquinho a perspectiva do gênero, mais do que confirmá-la, né? Testar os seus limites, né? E pensar o gênero muito mais como estratégia de poder do que, e é claro, relacionando com uma série de outros marcadores socioeconômicos, né, políticos, simbólicos também, culturais, religiosos, mas também institucionais. E aí, por isso que eu acabei desenvolvendo a tese sobre adultério, mas não mais, assim, realmente não sobre a Península Itálica. Eu me desloquei para a Península Ibérica e trabalhei com Castela, com as documentações jurídicas produzidas no governo de Afonso X, o sábio, do século XIII, de meados do século XIII. Então, a partir disso, comecei a desenvolver. Atualmente, assim, depois dos 2 pós-doutorados que eu fiz, o primeiro em Salamanca, em 2015 e 2016, o segundo foi 2021, início de 2022. Eu tenho me dedicado a uma outra documentação, né? Aliás, 2 outras documentações. Uma já batida, que são as crônicas, sobretudo as castelhanas, as crônicas, mais especificamente falando, produzidas por Diego de Valera, mas não só dele, e tentando ver um pouco, dentro daquilo que um de vocês disse, eu acho que foi o Eduardo, sobre a questão da história da historiografia. Só que pensando se, né, ou como, e talvez, quem sabe, né, por que o gênero atua na maneira como se produz historiografia medieval ou a história da historiografia medieval, aí se tratando de questões mais contemporâneas. A minha questão toda é pensar, será que o gênero é uma dimensão relevante para se pensar, por exemplo, a maneira como se escreve a história nos parâmetros medievais dos séculos XV e XVI, por exemplo, que é as documentações que eu tenho trabalhado, ou na historiografia atual. É claro que existem outros marcadores, outros aspectos que permitem a gente pensar a história da historiografia, mas eu quero ver também como é que o gênero está aí. E aí eu tenho trabalhado com o Diego de Valera pensando um pouco nisso, dizer, como é que algum viés, alguma diretriz de gênero está muito coadunado com questões jurídicas, institucionais, políticas, econômicas, demográficas, religiosas, etc., teológicas, mas que o gênero está ali mesclado, de alguma forma, atuando de formas diferentes, se movendo de forma diferente e com pesos diferentes. É isso que eu quero. Qual é o peso do gênero? Então, é sair um pouquinho daquela ideia de que o gênero está ali, determina, não, o gênero é irrelevante, nem uma coisa nem outra. É testar onde o gênero está na condição dele existir. E se é relevante, como ele tem sido relevante e por quê. E aí eu tenho trabalhado uma outra documentação menos batida, que são as executórias. São as executórias, só para finalizar esse bloco, né? As executórias seriam, para quem talvez não conheça, é uma documentação jurídica, são sínteses que se parecem com processos, né? São sínteses de processos, são cópias, que eu brinco muito, né? São cópias originais que são feitas e foram arquivadas em Castela, sobretudo hoje está tudo em Simancas, né? E você tem hoje uma organização que já era do século XVI, final XV e início do século XVI, que se estende até o século XIX, que é uma organização por ano. Então, já muito previamente, eles foram arquivados de uma forma mais sistemática. Então, você tem essas executórias, que seriam sínteses de processos em que você tem, digamos assim, descrições do que foi tratado nas instâncias locais e regionais, até chegar como apelo ao rei, aos tribunais do rei. É claro que aí a ideia não é pensar essas sínteses de processos, essas sínteses dessas dinâmicas locais regionais até as decisões executadas pelo Tribunal do Rei como algo transparente, né? Como se fosse, olha, aquilo que está relatado é o que deve ter ocorrido. Mas também o inverso não me é possível, ou seja, é por estilização, é
puro discurso, é puro símbolo, é pura retórica, é pura linguagem jurídica, é pura cultura jurídica. Eu estou tentando romper um pouco esse binarismo entre real e fictício para trabalhar essas executórias e colocar a linguagem como parte do real, né? Parte da dimensão dessa configuração histórica, né? E, a partir disso, eu tenho trabalhado também no adultério, para mapear um pouquinho, inclusive, a incorporação de tradições jurídicas anteriores, inclusive as afoncinas, nesse material, nessas executórias do final do século XV e início do século XVI, pensando um pouco na reorganização dos tribunais, das instituições monárquicas, nessa jogada tensa entre centralização e descentralização, sem binarizar também, né, sem dicotomizar essas dimensões. A centralização, por vezes, e as executórias demonstram isso, né, de alguma maneira revelam, digamos assim, uma centralização descentralizada, né? Para centralizar você descentraliza. Então eu tenho trabalhado um pouco com isso. Nossa, acho que eu me estendi pra caramba, mas foi desde a graduação, hein? Não se estendeu não, Marcelo, fica tranquilo que foi excelente, assim, para a gente muito, muito importante recolhendo esse tipo de dados, né, como a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, é muito importante para a gente recolher esse tipo de dados para tentar entender por onde o campo foi, né, mas por onde ele foi na figura das suas pessoas, né, dos seus executores, dos seus desenvolvedores. Enfim, e aí nesse sentido, né, para além da tua atividade de pesquisa, é uma atividade que é simultânea no mundo acadêmico e que, enfim, é fundamental na nossa prática, é justamente a questão da docência, né, o ensino de história. Então, nesse sentido, a gente gosta muito de perguntar também para os nossos convidados como é que começou essa tua trajetória docente. Ela foi basicamente da graduação para o mestrado direto para a sala de aula do nível superior. Você chegou a atuar na educação básica, essa educação básica teve ou não teve um papel na tua formação como professor? Como é que foi esse processo para você? Nossa, é uma pergunta ótima, porque é algo que eu carrego para sempre, eu acho que eu vou parar de carregar quando eu morrer. Essa relação com o ensino sempre foi, para mim, muito complexa, mas não de ódio ou de amor, né? Mas é algo que eu sempre tensionei e que acho que eu não abandonei, não abandono e não abandonarei. E vou dizer por quê. Quando eu terminei a graduação, eu já fiz concurso para o município do Rio de Janeiro e para o município de Angra dos Reis. Primeiro foi para Angra, eu comecei, logo depois foi para o município do Rio. Então, assim, quando eu terminei o mestrado, estava me preparando para o doutorado, etc., depois que eu fiz, estava fazendo também o doutorado, eu já estava vinculado a esses dois municípios. Então, o ensino fundamental para mim foi algo simultâneo e articulado, numa relação de compasso e descompasso mesmo. E eu vou dizer por quê. Sem abandonar a pesquisa, eu fui dar aula de história em geral. E aí, obviamente, as demandas dos colégios eram outras, né? O objetivo ali não é formar medievalistas, historiadores, historiadoras, né? O objetivo é formar cidadãos e cidadãs que tivessem, digamos assim, ou desenvolvesse a escrita, a leitura, a interpretação crítica, soubesse se posicionar no mundo. Então, em grande medida, eu não usava a Idade Média simplesmente para ensinar conteúdos históricos, historiográficos, a consciência histórica, crítica e autocrítica. Na verdade, não é a Idade Média, era a história em geral. Eu estava preocupado com isso. E, obviamente, quando o conteúdo permitia, a Idade Média entrava dentro do mesmo escopo. Então, assim, para começar uma aula, para de alguma forma desenvolver a leitura, para discutir, criar situações de debate, enfim, tanto a Idade Média quanto outros conteúdos históricos, historiográficos serviam para isso. Então, é mais um meio para estimular. Em grande medida, eu via compassos, ou seja, muita coisa que eu estudava na academia me servia para pensar, não do ponto de vista temático, mas em termos de abordagem. Ou seja,
de abordagem teórica, metodológica, epistemológica, né, o acesso à documentação. Mas tinha também a sensação de que tudo que eu estudava na academia, obviamente, eu não iria utilizar no ensino fundamental. Mas eu tinha plena consciência de que isso não era um demérito, não era um problema, porque eu precisava adaptar necessariamente, eu precisava filtrar, ou simplesmente nem utilizar o conteúdo propriamente dito. Mas, sem dúvida, estar na faculdade me fez, em grande medida, ficar muito atento para a postura de pesquisa. Então, assim, pesquisar sendo professor, ser professor e pesquisar. Isso, inclusive, quando eu não tinha tempo e precisava preparar uma aula só com um livro didático. Então, essa dimensão docente e de pesquisa me fazia, inclusive, pensar os livros didáticos como um discurso e como uma produção historiográfica adaptada para a cultura escolar, para esse campo escolar, e que precisava ser comparada. Então, me dei conta logo de que, para preparar uma aula, você precisa, pelo menos, comparar livros didáticos, para saber o que está sendo silenciado e não utilizar o livro didático como muleta. Ou o contrário, né? Usar o livro didático como uma espécie de livro descartável que nenhuma informação conteria. Não, é respeitá-lo no sentido de considerá-lo, mas desmontá-lo também junto com os alunos. Então, eu lembro que eu mesclava metodologias que às vezes eram bem tradicionais, mas tentava dar um rompimento. Sei lá, supondo, eu usava uma coisa que eles gostavam. Eu peguei um 6º ano, muito agitadinho, né? E aí, uma vez, eu soube que eles gostavam muito de fazer cruzadinhas, adoravam fazer cruzadinhas. Só que assim, eu não queria fazer só cruzadinhas, né? Assim, claro, tem aquelas definições adaptadas para o 6º ano, então fazia, eles descobriam lá, preenchiam, mas eu queria que eles produzissem algo a respeito. Então, eu pedia para eles fazerem textos, né, usando aquele vocabulário encontrado. E, digamos assim, pedia também, se solicitava para que eles fizessem, produzissem outras linguagens também a partir disso que foi escrito. Então, assim, eu conseguia, de alguma forma, fazer o que eles desejavam, que é muito técnico, né? Mais assim, imediato, definições de conceito, campo semântico, até a produção de texto, e a adaptação disso para uma outra linguagem. Então, eu lembro que eu tinha feito uma cruzadinha, e depois, sobre o Império Bizantino, era conteúdo na época, e pedi para eles depois adaptarem, ou fazerem um texto, depois, de alguma maneira, montassem artes, né, visuais com esse conteúdo. Eu lembro que uma das palavras era mosaico. Eu queria que eles fizessem mosaicos. Só que não queria que eles fizessem igrejas bizantinas nem nada. Eu queria que eles pegassem várias pessoas ou espaços, praças, igrejas, arquiteturas, qualquer coisa que interessasse, a casa da tia, e representassem o cotidiano deles e delas em mosaicos. Então, isso deu super certo. Então, em grande medida, a minha relação com a docência, ela, claro, gerou tensionamentos. A sensação de que a historiografia e o livro didático, a escola e a academia, né? A historiografia é aquilo que você produz de material paradidático, né? A lógica institucional da escola e a lógica institucional da academia, né? A ideia de que você consome conteúdos na escola, ou a lógica de que você produz conteúdo na academia, era algo que às vezes aparecia e gerava um certo tensionamento e uma certa sensação de que as coisas não estavam combinando. Só que logo depois isso se desfazia, porque me parecia também algo equivocado, porque as pontes podem ser feitas sem que a gente confundisse as instituições. Né? Como eu havia dito no início, você não vai formar medievalistas nem historiadores e historiadoras, você vai formar cidadãos capazes de ler o mundo, entender e fazer um esforço de entender esse mundo, explicá-lo, claro, dentro da maturidade de cada um, né, pensando a partir da história e de uma forma muito interdisciplinar com os outros colegas. Então, por exemplo, essa ideia de que
quem produz e quem recebe caiu por terra, porque ali estava produzindo um conhecimento adaptado e adaptável para a realidade daqueles alunos. Agora, as frustrações existiam, mas, ao mesmo tempo, também situações muito bem-sucedidas, né, em que você percebia que muitos alunos e alunas desenvolviam criticidade histórica e historiográfica, adaptado para a idade, para o contexto em que viviam, etc., mesmo que eles não soubessem, digamos assim, o que estava por trás. Eu tinha noção, ou, digamos, uma noção do que eu queria, mas a sistematicidade estava comigo. E eu resolvia usar doses e dimensões adequadas para que a gente desenvolvesse isso. Leitura, escrita e interpretação. Quiçá a explicação para o próprio contexto não é possível, mas fazer com que a perspectiva histórica fosse relevante para esses alunos. E eles aprendessem a escrever e pensar a partir disso, né? Então, em grande medida, desde cedo, então, para mim, docência e investigação, e hoje diríamos também extensão, não são contradições, são desafios que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar. Tanto é que hoje eu continuo orientando alunos e alunas que se interessam por ensino de história e ensino de história medieval. Faço parte, por exemplo, hoje de uma comissão do 7º Encontro Estadual de Ensino de História, em que a gente vai discutir uma série de coisas. Eu vou propor um GD, um grupo de discussão sobre ensino de história e ensino de história medieval, incluindo, mas não exclusivamente, e gênero. Mas o objetivo é juntar várias pessoas que trabalham com ensino de história, não necessariamente história medieval, né? Essa é a minha jogada, né? Eu tenho, de alguma forma, me preocupado com esse diálogo. Acho que é isso. Show, perfeito. Não, mais detalhado do que isso, só se a gente fizer um passo a passo bem mais alargado. Mas um aí, documentário da vida do Marcelo, o que você acha? Isso, Uma proposta aí do... Marcelo, só queria te pedir uma gentileza, se você puder complementar nessa sua trajetória, como é que foi a sua chegada na Federal da Bahia, o processo de, digamos assim, de docência mesmo, como é que foi recebido pelos outros colegas, que a gente tem aqui a percepção ao longo do projeto que em determinados locais do Brasil, essa história antiga e medieval, principalmente, que é o nosso caso aqui do projeto, ela ainda é vista com uma certa desconfiança, mesmo dentro da própria academia, né? E aí a gente queria saber como é que foi isso na tua chegada, a construção dos seus planos de ensino, se você teve que fazer uma grande adequação diante do cenário que você encontrou. Se puder falar um pouquinho sobre isso. Posso sim. A coisa ao mesmo tempo que foi complicado, no sentido das dificuldades que a gente tem, que não são exclusividades do campo de história medieval, mas são próprios do campo da história, do campo institucional, público, das universidades, limites orçamentários, uma série de coisas, né? Acesso à biblioteca e acesso a material para estimular alunos e alunas a pesquisarem, a ensinarem a respeito. Mas quando eu cheguei na UFBA, eu passei no concurso em 2011, né? E assim, foi marcante, porque assim, eu até 2011 eu dei aula. Assim, eu saí da sala de aula do ensino fundamental e médio, comecei o bimestre e tive que pedir sair, assim, doeu um pouquinho, né? Porque meus alunos fizeram festa, né? Então dá uma dorzinha, né, no coração, mas é um projeto que eu tinha e queria muito dar aula na universidade. Eu poderia ficar nos dois, né, mas se fosse possível, mas não era, porque eu tinha que me mudar de Malicuia para Salvador. Mas quando eu cheguei em 2011, o cenário era bem específico, porque já havia uma professora que dava aula de história medieval, que é a professora Edilece Couto, que faz parte do grupo de pesquisa que
que eu ajudei a construir, ela é colaboradora, assim, participa dos eventos que a gente organiza juntos, né? É da mesma linha, então a Edilece Couto é uma parceira muito competente e muito articulada, né? Tudo que eu peço a ela, ela simplesmente está muito disposta a oferecer e a trabalhar juntos. Mas ela trabalha com com ciências das religiões, com história das religiões, e ela trabalha com o século XIX e XX. Não é demérito, veja, eu sempre digo isso. A Edilece da aula de história medieval e o próprio know-how que ela tem de história da igreja, história das instituições religiosas, ciências das religiões, história das religiões, faz com que ela se movimente muito bem lá. Mas ela fez concurso antes que eu. No meu caso, quando eu cheguei na UFBA, havia tudo por fazer em termos mais institucionalizáveis. Ou seja, em termos institucionais, não havia um laboratório, então assim, não havia um especialista que pesquisa em história medieval, que trate da historiografia específica, ou a documentação, ou que trabalhe com esse universo mais conceitual da história medieval, enfim. E aí, uma das coisas que eu acabei fazendo foi me somar a uma experiência muito legal, que foi o da UFMT. Né? A UFMT tinha fundado, já fazia algum tempo, o Vivário, e aí tivemos a ideia de montar redes do Vivário. Então, a gente montou em Alagoas, na UFBA, para além da UFMT. E aí a gente tentou criar unidades do Vivário. Claro que isso deu super certo, a gente fez evento, publicou, inclusive, material sobre o evento do Vivário, que era o primeiro evento que a gente fez, tentando articular todo mundo. Mas, assim, logo depois eu acabei, por uma questão até de proximidade mesmo, espacial mesmo, não só institucional, com o pessoal da filosofia medieval, que era o Marco. Né? O Marco Aurélio, de filosofia medieval, estava ali perto, ele era do Rio, eu reconheci o Marco no próprio concurso, ele fez para filosofia, eu fiz para história, e depois que a gente foi trabalhando, logo depois a Roberta Michelangeli foi, digamos assim, pedir transferência para a UFBA, a gente montou o Letan. Então, digamos que eu não saí do Vivário, né? O Vivário ainda é um laboratório que está no coração, e eu tento colaborar de todas as formas, acompanho o pessoal, mas eu acabei montando algo que tinha a ver um pouco com esse grupo lá da UFBA. Então, a gente acabou montando um laboratório de estudos sobre transmissão e história textual na Antiguidade Medieval, em que a gente tenta combinar esforços do pessoal de letras, de filosofia e de história. Ainda temos um grupo maior de história, mas a gente conta também, por exemplo, com a colaboração de pessoas que trabalham com colônia, a própria Edilece, que está do século XIX e XX, também está ali, o pessoal que trabalha com antiguidade. Então, a gente tentou montar algo que fosse o mais amplo possível, para que a gente estimulasse, em grande medida, não só a extensão, a pesquisa, mas também a docência. Tanto é que tem um site, né, que a gente montou, que é o Letan, né, letam.ufba.br, em que lá você tem lá quem somos, pesquisadores, pesquisadoras, né, textos disponíveis, links e os projetos. No Letan, então, desde basicamente 2016, né? E aí, assim, desdobrando a experiência do Vivário. E, em grande medida, também desdobrando a experiência que eu tive no PEN. Né? Eu lembro que quando a gente começou a montar o Letan, a memória sobre como funcionava o PEN, ou o Translatio mesmo, eu sempre via um pouco assim, tentando acompanhar e ver como é que vocês funcionam. Eu comecei a me inspirar e buscar informações de como montar um laboratório, etc. E claro que sai uma coisa, acaba sendo uma outra coisa, mas a experiência que eu tive
na graduação, no mestrado, lá no PEN, ou no Translate, observando também essas experiências institucionais, até porque eu faço parte também oficialmente do Translate, mas assim, observando, eu comecei a tentar replicar na UFBA. E aí a gente montou vários projetos. Tem os projetos de cada professor, os individuais, cada professor e professora, mas tem os 2 coletivos que eu tenho desenvolvido, né, que é um de História Comparada, Estudos de Gênero, Transmissão Textual para Períodos Não Modernos, e um que é um guarda-chuva sobre estudos de gênero, história social das mulheres, história das masculinidades, estudos queer para períodos não modernos. E aqui eu sempre brinco, né? Eu comecei a usar um pouco as estratégias para captar alunos, mas e também formá-los e formá-las de modo que estudassem história em primeiro lugar e história medieval em particular. Então, eu brincava muito que tinha uma ala nerd, né, uma ala que estudava as neomedievalidades ou os neomedievalismos, né, esses retrolugares, como diria a Daniele Galindo, né, e como é que ficaria, por exemplo, o medievo retratado, pensado, usado, digamos assim, por RPG, textos literários, HQ, jogos eletrônicos, né? Como eu fico brincando, mídias estáticas, dinâmicas e imersivas. E aí isso serviu muito para fazer pesquisa, dizer, olha, é possível fazer pesquisa sobre isso. Claro, você vai estudar muito mais no mundo contemporâneo do que o medieval, mas pouco importa, né? São camadas de temporalidade de temporalidade que a gente precisa identificar e ver como é que elas se combinam e a que servem, do ponto de vista político, ideológico ou qualquer outro marcador social, inclusive material e de classe, se for possível. E aí, assim, muita gente que começou a estudar essas neomedievalidades ou esses neomedievalismos, né, esses usos do passado, começaram também a desdobrar as pesquisas para o próprio período medieval. Então, alunos que começaram a trabalhar jogos eletrônicos, representação da cavalaria, pesquisam hoje Raimundo Lúlio, e uma coisa e outra não se contradizem, né? Elas não se contradizem, e se complementam, por mais que haja diferenças e paradoxos explicáveis. Então, o que aconteceu? Eu fico brincando que essa ala nerd alimentou e retroalimentou a outra ala que pesquisa o medievo em seus próprios termos, vamos colocar dessa maneira. Em grande medida é isso. Agora, para finalizar essa sessão, essa pergunta que você colocou, me dei conta agora, eu não tinha pensado nisso, mas falando, acho que recobrei um ponto que eu acho que é importante dizer, que tem a ver um pouco com a realidade do Nordeste, da Bahia e da UFBA, do Departamento de História. Como não havia tradições de laboratório, de pesquisa na área, obviamente eu demorei muito para ter doutorandos trabalhando com história medieval, mestrandos trabalhando com história medieval e antes na graduação. Isso demorou desde 2011 e, sobretudo, eu percebo um momento de inflexão a partir de 2013, 14, 15. É claro que assim, a expansão das universidades, como você bem sabe, me permitiu fazer concurso para a UFBA, né? E, obviamente, eu trazia a experiência do PEN, da UF, e é com essas experiências, também somadas à experiência nos colégios, que me fizeram pensar o laboratório junto com o Marco e depois com a Roberta. É claro que não dava para distinguir ensino, pesquisa e extensão de maneira nenhuma, por mais que eu percebesse tensões. Mas eu acabei utilizando deliberadamente, estrategicamente, outros fóruns, outras associações, outros grupos, outras experiências institucionais para enchufar, como dizem os espanhóis, né? Para inserir a preocupação com a história e com o gênero. Então, assim, eu sou parte do GT de Gênero, eu sou parte da AMPU, né? Hoje estou presidente da AMPU Bahia. Então, tem a linha de pesquisa sobre sociedade, relações de poder e região. A gente fez um evento Santas Heréticas agora, que não foi exclusivamente voltado para a Idade Média, mas inclui. O que eu comecei a perceber?
que, se por um lado é fundamental a gente fazer os eventos de medieval, veja bem, sem sombra de dúvida, é uma questão de cidadania e direito à cidadania. Eu fico pensando sempre no Mário quando ele fala isso, né? É ser direito à cidadania. Mas eu comecei a perceber também que é necessário nos diluirmos em outros fóruns, em outros espaços, em outras instituições, porque eu me dei conta de algo que não era óbvio para mim. As pessoas não conhecem, muitas vezes, as suas pesquisas, porque existem as segmentações, os pontos surdos, as fronteiras que não são permeáveis, aparentemente ou na prática, nesses espaços. Então, eu comecei a não fazer um esforço muito grande de criar um evento para medieval na UFBA. Claro que isso é importante, mas criar eventos que inclua a galera de medieval, as pesquisas, né, e as pesquisas sobre ensino de história medieval, nessa totalidade local regional, nessas pequenas totalidades, né, nesses espaços. E eu acho que isso foi muito bom, porque as pessoas começam a te conhecer para além dos medievalistas. E isso, para a gente, eu acho que é uma estratégia muito importante. Não só de construção de cidadania, de visibilidade, mas de mostrar que nós, como medievalistas, somos historiadores e historiadoras também. E temos algo a dizer sobre o campo. Né? Então, muitas vezes as pessoas, nossa, que legal, que interessante, nunca tinha ouvido falar. Não sabe que a gente tem uma quantidade imensa de autores e autoras, de produções, de materiais didáticos produzidos pelos 4 cantos do Brasil, talvez alguns cantos menos do que outros, por uma questão de falta de concurso, né, e de equilíbrio entre as regiões, né, e de investimentos na formação do campo em cada região, mas a gente está presente. Então, em grande medida, é isso que eu tenho feito. A última experiência foi a cofundação de uma rede internacional que a gente chama de RIMEG, Rede Internacional Multidisciplinar de Estudos de Gênero, que foi uma coisa muito curiosa, porque em 2021 fazia um curso online na Argentina, quando eu estava no pós-doc, no início do pós-doc, e aí eu conheci uma professora argentina chamada Gladys Lizabe e uma professora chamada Eba Membribes. E a gente teve a ideia, elas duas tiveram a ideia de montar um grupo, e a gente cofundou, nós 3, essa rede internacional. E a coisa foi crescendo, envolvemos outras instituições, a UFRJ, por meio da contribuição da Andrea também, então algumas universidades da Espanha, da Itália, né? Então, e sobretudo da América Latina, mas concentrado ainda momentaneamente na Argentina, né? E a gente está estudando gênero, fazendo eventos, etc. Então, é um pouco disso. E, curiosamente, não a presença ali não em sua maioria, de historiadores e historiadoras. Tem medievalistas ali em grande quantidade, mas que trabalham a área de filosofia, que trabalha letras, etc. Então, essa diversidade interdisciplinar ou multidisciplinar, precisamente falando, acaba fazendo com que se insira o conhecimento que a gente está produzindo no campo da história em diálogos com outros grupos. Eu acho que isso tem sido uma orientação, e cada vez eu tenho a percepção de que é uma estratégia que eu tenho utilizado, não para visibilidade, mas para aprender também. Eu acho que é isso, né? Mostrar o que a gente está fazendo, mas aprender outras miradas, outras perspectivas, outras preocupações, coisas que a gente acaba não se dando conta, para além do medieval, e mais, para além da história, da historiografia. Então, é um pouco por aí. Maravilha, Marcelo, obrigado pelo contexto também de formação da área na Bahia, né, na UFBA, pelo menos. Queria dizer que só um carioca na Bahia poderia dividir os orientandos em alas. Achei muito bonito a divisão, achei maravilhoso. Então, inclusive, vou começar a adotar essa nomenclatura aqui no Mato Grosso. Acho que vai ser fantástico. E, enfim, brincadeiras à parte. Você falou Mas muito... olha só, é uma divisão
digamos assim, muito narrativa, carinhosa, mas, assim, na prática, do ponto de vista sociológico, histórico, está tudo mesclado. Mas eu fico Não. brincando que há essa ala nerd. Não, mas é uma ala que compõe um desfile, que é uma unidade Exato. própria, né? Então, assim, Perfeito. eu achei lindo. Cara, assim, de verdade, eu vou incorporar a ala dos orientandos. Eu acho que vai ser lindo. Inclusive, eu estou aqui num esforço de criar em Cuiabá um bloco de carnaval decente. A gente está aqui pensando num nome que o Mário Jorge batizou, que é o... Mário Jorge, um colega meu, a gente meio que desenvolveu essa ideia, que é o Sovaco do Tuiuiu. Então, estamos aí criando esse bloco e, de repente, ano que vem ele vai bombar. Perfeito. Enfim, bobagens à parte, Marcelo. A gente você vinha falando um monte de elementos muito interessantes, das estratégias que você usa, de inserção. Eu achei muito interessante alguns termos que você usou, de a gente se diluir, né, sem perder a cidadania, né, para a referência que você trouxe do Mário Jorge. E aí, nesse ponto, assim, uma questão emerge para a gente, né? Uma questão se vem à tona, né? Qual é a função que nós, medievalistas, né? Claro, historiadores no sentido mais amplo, né? Mas medievalistas no sentido mais estrito, desempenhamos, né, aqui no Brasil? Qual a função social que nós temos, seja nessa inserção em múltiplas áreas, né? Mas do ponto de vista, você falou do neomedievalismo, de usos sociais desse passado medieval, de pesquisas que estão indo nesse sentido. Assim, como é que você avalia, né, nesse grande bloco que a gente vem conversando, essa função social que a gente tem? Nossa, essa é uma pergunta difícil, porque, em grande medida, eu corro o risco de ser muito normativo, mas não tem problema não. Acho que eu não vou muito pensar nas consequências disso, porque, no fundo, a gente pensa nos ideais, né? No conjunto de expectativas, qual o horizonte de expectativas que a gente tem para o presente e mesclando-se com o futuro, para o presente imediato, né? Para os próximos dias, meses, anos, enfim. Né? Eu acho que pensar no presente e no futuro faz com que a gente crie um diagnóstico da importância dos historiadores medievalistas, das historiadoras medievalistas. Eu acho que, em grande medida, o nosso papel é formar cidadãos e cidadãs críticas. Assim, essa resposta que eu te dou, ela está muito calcada nesse contexto atual, né? Pós-governo Bolsonaro, esse esforço de reconstrução, de desejar que o mundo seja bastante melhor, né? Que esse discurso e práticas neoliberais hiper-individualistas, né? Ou que hipertrofiam o individualismo, né? A dificuldade de você criar recursos materiais e simbólicos para romper com a pobreza, com a miséria, lidar com o lixo. Então, assim, tem demandas que são muitas vezes imediatas, que são simplesmente esquecidas, deixadas de lado e substituídas por, muitas vezes, demandas que dizem respeito à sexualidade, que diz respeito às questões morais, etc. Então, nesse contexto, né, de pós-governo Bolsonaro, mas de contemporaneidade do seu desdobramento e das dificuldades que a gente já enfrenta e já enfrentava num país como o nosso, com todas as suas contradições. O papel do medievalista tem que ser ambicioso e humilde ao mesmo tempo. Eu vou explicar. Ele precisa ser ambicioso, porque senão você naturaliza, né, as coisas como elas são, e porque eu acho que é possível esclarecer, pensar junto, ajudar alunos e alunas, né, pesquisadores e pesquisadoras, né, cidadãos e cidadãs, a pensar criticamente o seu próprio tempo, usando, em grande medida, como pretexto outras temporalidades, que neste caso é o período medieval. Então, se você trabalha camponeses, casamento, adultério, renascimento do século XII, não importa, quaisquer temáticas precisa ser pensado de uma forma não anacrônica, né, mas tem que servir de pretexto para que essas pessoas todas pensem o seu próprio tempo.
repensem suas próprias temporalidades e aprendam, digamos assim, ao criticar, atuar sobre seus espaços. Então, acho que a ambição de um historiador medievalista, um medievalista historiador, é contribuir de alguma forma a que as pessoas aprendam a ler, a escrever e a pensar e comunicar aquilo que pensa e escreve e diz. Então, comunicar isso da maneira melhor possível. É um desafio, é por isso que eu digo que é uma resposta muito calcada neste momento. A gente vive assim, uma dinâmica de vivência do tempo muito específica, tudo aparentemente acelerado ou efetivamente acelerado, porque não é só uma impressão, as coisas estão se acelerando porque as relações sociais também ganharam outras dinâmicas, e eu acho que ajudar a construir um tempo diferente disso não é tarefa só do medievalista, mas é também. Então, como é que você ensina os seus alunos e alunas a dar uma parada e a ler um texto com 10, 15 páginas num contexto em que você simplesmente está acostumado com o TikTok? Né? E não estou dizendo que toda essa rede social reconfigurou o nosso cérebro, eu não sou neurocientista, mas que houve um impacto na maneira como a gente pensa e como a gente combina, por exemplo, linguagem, pensamento e mundo, como é que você conecta e desconecta isso tudo, né? Aquela sensação de que o que você pensa consegue expressar sobre o mundo está se desfazendo, né? Ou pelo menos se refazendo de uma forma em que o medievalista tem que se dar conta. Então, como é que você ensina os alunos a ter paciência de ler um texto, identifique tema, abordagem, metodologias, hipóteses, forma como está organizado, critique e leve dúvidas? Isso vale para o texto, vale para um filme de 10 minutos, com filmes de 2 horas, e etc. Como é que você faz isso? Então, acho que o medievalista precisa, com seu instrumental próprio de medievalista, mas também próprio do campo da história, mas também próprio das ciências humanas, mas também próprio do diálogo com outros campos. Assim, eu acho que a gente tem algo a dizer, algo a contribuir. Claro que não depende só da gente. E é por isso que eu acho que, ao lado dessa ambição, a gente precisa ter humildade. A humildade não reconhecendo que o mundo está dado, é assim, nada vai mudar. Não é isto. É a ideia de que você sozinho não conseguirá. Por isso que o trabalho coletivo é fundamental. Por isso que o trabalho de vocês é algo fundamental. Quanto mais a gente coletiviza, né, torna coletiva essa situação, ou torna coletivo esse esforço, melhor. Porque aí você não é o único responsável de produzir, construir isso sozinho, de uma forma unilateral, como se seus alunos e alunas fossem tábuas rasas. Mas você constrói juntos. E, assim, e se você perceber, esses alunos já estão atuando como nossos colegas, e muitas vezes a gente nem se dá conta. Né? São colegas que estão também desenvolvendo. A questão é conscientizar isso mais. Eu acho que o papel, em grande medida, do medievalista é ter consciência dos seus limites e possibilidades. Ser humilde sem deixar de ser ambicioso, por mais contraditório que isso pareça, né? Assim, talvez ser humilde em determinadas situações, mas ser ambicioso em outras. Combinar isso de uma forma sequenciada, articulada ou não, mas perceber que em determinados contextos é preciso recuar, outras vezes é preciso avançar, é preciso, por exemplo, confiar no trabalho dos alunos e alunas, outras vezes é preciso dizer, olha, não, o caminho é este. Então, em grande medida, o medievalista precisa estar conectado com essas outras dimensões, com as nossas áreas irmãs, né? E, em particular, eu acho que a gente tem uma coisa legal, que eu não sei se a gente vai discutir isso agora, mas só muito rapidamente, eu acho que tem a ver um pouco com a especificidade da medievística brasileira. A gente tem uma sacada teórica e metodológica, a gente faz discussões epistemológicas, porque durante muito tempo acessar a documentação era muitas vezes difícil. Então a gente muitas vezes tirava leite de pedra, então valorizou muito esse campo de discussão conceitual, teórico-conceitual, o campo metodológico, né?
ao lado de pensar a história da historiografia. Às vezes, como revisão bibliográfica, mas já, à medida que você vai amadurecendo, deslocando revisão bibliográfica para a história da historiografia. E isso nos fez buscar temas, abordagens pouco exploradas e levar isso para a sala de aula no ensino superior. E estimular alunos e alunas a fazerem isso de formas adaptadas à cultura escolar para os ensinos médio e fundamentais. Então, eu acho que a gente tem um papel importante, mas eu acho que, sem binarizar, eu acho que a gente precisa não deixar de lado a humildade franca, né? E combiná-la com as nossas ambições de querer sempre mais, de não naturalizar e domesticar, acho que a palavra correta é essa, domesticar o nosso alcance, achando que o que você fez é suficiente, maravilhoso, determinei o mundo, né? Ou o contrário, não posso, não consigo, as coisas são assim. Eu acho que rompendo esses dois entraves, a gente consegue ser mais realista crítico, eu acho. Perfeito, Marcelo. Obrigado pela resposta. E você já acabou, de certa maneira, engatando na nossa próxima pergunta, que tem a ver justamente com essa questão, né, que a gente vem colocando aqui para todos os nossos convidados, que é saber ou refletir a respeito da possível especificidade do nosso campo diante da produção científica mais global, digamos assim, principalmente a da Europa e dos Estados Unidos, que tem se tornado cada vez mais pujante no campo dos estudos medievais. Uhum. E a gente sabe da sua experiência, né? Você mesmo comentou agora há pouco os 2 estágios que você realizou na Espanha, né? Um em Salamanca e o outro, acho que foi Na em Cantábria. Galícia, né? Não, foi na Cantábria. Foi na Cantábria. Beleza. E aí a gente queria saber de você se você enxerga alguma especificidade diante dessa produção, porque você começou a falar a respeito dessa questão de como a gente foi cuidadoso, e cada vez é mais a sensação que eu tenho, com a teoria e metodologia, mas esse seria o nosso caráter específico, então, diante desse cenário mais internacionalizado da produção do conhecimento? Eu acho que sim, talvez Eu as digo uma coisas coisa já antes. estejam... Diga. Eu quero acrescentar uma coisa antes. Já Diga. que esse estágio pós-doutoral foi na Cantábria, qual a sua avaliação sobre o cachopo? Sobre? O cachopo. Cara, eu amo aquilo ali. Eu amo aquilo ali. Então, assim. Eu acho que eu não tenho essa experiência, hein? Não tem experiência do cachopo? Então Não. você não fez. Vou meter aquela do amigo chato. Então você não foi na Cantábria. Então não fui na Cantábria. Então não foi na Cantábria. Por isso que eu tô te falando, às vezes tem pontos cinzas, menino. Tem pontos assim, ocos, às vezes você não desfruta tudo. Na Cantábria, eu fui para dar aula, em dezembro e janeiro eu dei aula com um professor visitante, e o restante do tempo eu fui, digamos assim, pesquisar em Madrid, na Cantábria, e depois eu voltei para Simancas, onde a minha documentação está, né? Então, em Valladolid. E o que acontece? Por vezes não sobra tempo. E aí eu vou ficar te devendo essa. Mas, já que você disse, vai ser experiência mencionada, vai ser experiência vivida na próxima vez. Espero ir no final do ano. Opa, aí você procura o cachopo. Beleza, faça isso por você. Então tá bom. Sobre a pergunta, eu acho que eu seguiria um pouco, eu acabei antecipando de alguma forma, mas uma coisa puxou a outra e eu acabei não me dando conta. Mas hoje talvez as coisas estejam mudando mais rapidamente, não só em termos quantitativos, mas também em termos mais qualitativos. Mas, assim, durante muito tempo, eu tive a sensação de que essa dificuldade que nós tivemos, tá, na década de 80, eu lembro muito bem das dificuldades que André e Leila tiveram para desenvolver suas próprias pesquisas, né, assim, e é aquilo que já é sabido por um monte de gente. A Andrea tem um artigo sobre isso, que ela trabalha questões de gênero, ela revisita isso 2 vezes,
mas ela coloca uma coisa muito mais geral. E eu gosto muito de citar isso para os meus alunos, né? Assim, na década de 80, início, ou até o início da década de 90, melhor dizendo, você tem assim, não tem financiamento de órgãos de fomento. Mestrado, doutorado, só em alguns locais. Né? Concentração Rio-São Paulo, com algumas concessões para o Sul. Né? Isso a grossíssimo modo. Você não tem revista especializada. Você não tem grupos de pesquisa, né? Núcleos, associações que agregassem, estimulassem, divulgassem material de dentro e de fora do Brasil. Então, assim, o chão era mais árido, eu diria. E eu acho que todo o esforço que foi feito por essas gerações anteriores às nossas, e eu estou incluindo a minha, dos meus alunos, e a outra, eu estou quase virando avô também. Aliás, descobri que eu sou avô já. Né? O meu aluno já tem orientanda. Então, então o que acontece? Eu tenho percebido que aquela aridez ela foi substituída por um campo muito mais fértil. E aí, usando a metáfora muito agrária, mas eu acho que é bonita também. Assim, e deu relvas, deu grama, deu erva daninha, no sentido de dificuldade, mas deu flores também. E aí a gente lidou com tudo, né? com momentos de seca e tal, mas o que eu tenho percebido é que quando você vai para fora, você percebe o quanto nós temos muitos limites, por exemplo, de investimentos, de espaço, falta de gabinete, bibliografia, né? As bibliotecas lá estão bem aparelhadas, você tem programas, tem a produção bibliográfica também é diferente, mas uma coisa que eu reparei é que a nossa maneira de pensar, talvez não, né? As nossas maneiras de pensar, com todas as orientações epistemológicas, teóricas e correntes historiográficas, tá? Tem uma marca que é essa preocupação de equilibrar o que eu chamo de tripé na formação de historiadores e historiadoras, né? De pensar documentação e as suas metodologias, quantitativas ou não, pensar a história da historiografia, efetivamente, não só mera revisão bibliográfica, se discute como essas correntes historiográficas estão sendo produzidas e a gente está tentando sintetizar isso, e as questões teórico-conceituais, e aí que sai epistemológicas. Esse esforço de equilibrar esse tripé que tem a ver com essa dificuldade que a gente tem e teve antes e atualmente, né? De como estudar história medieval ainda tem seus limites. E com esses limites a gente acaba compensando e extraindo das pesquisas, do material já batido, coisas novas. Ou material super novo e inédito com perspectivas novas também. Então, assim, as executórias quase não são trabalhadas, mas tem muita coisa produzida já, mas não na perspectiva. Mas tem muita coisa que não foi transcrita, porque a gótica processal, que é a escrita usada, é difícil de decifração. Então, Cervantes é que diz, né, que é uma escrita que nem Satanás consegue ler. Então, imagine, estou melhor que Satanás, né? Mas, de qualquer maneira, isso levou muito tempo. Eu estou desde 2015 aprendendo a ler. Então, o que eu percebo? É claro que muitas vezes nos falta melhorar conhecimento paleográfico, né? De melhorar, por exemplo, discussões linguísticas, de identificação gráfica. Por vezes nos falta acesso a uma bibliografia específica que você precisa importar e etc. Mas esses limites têm sido muito superados por conta da internet, né? Tudo está sendo digitalizado, os acervos também. Então, assim, só para você ter uma ideia, eu reuni 800 executórias, então tem material para caramba. Eu estou me dedicando ainda a 40 e poucos sobre feitiçaria, depois 90 sobre adultério. E isso é material que tem que ser coletivizado e está lá disponível. A questão se nos falta conhecimento por vezes, ou não temos equipes amplas para transcrever e publicar isso, coisa que lá, por exemplo, na Espanha você tem,
não nos sobra, mas digamos, nos são suficientes esses conhecimentos teóricos metodológicos de história da historiografia. Isso faz com que você mapeie e tenha uma visão mais ampla, mais totalizante do que você está fazendo, e você consegue perceber o que é tradicional, o que reproduz conservadorismo historiográfico, o que é uma visão até reacionária, o que é algo inovador, algo que realmente mostra uma outra coisa. Então, digamos que, esquizofrenicamente, o tripé nos ajuda a pensar o próprio trabalho e o que a gente precisa fazer para melhorar. Então, em grande medida, não sei se é uma especificidade do medievalismo brasileiro. Acho que eu seria muito leviano se eu tentasse dizer, olha, essa é a especificidade. Porque depende muito... Tem questões geracionais, tem questões de experiência de laboratório, tem experiência pessoal de pesquisa, existem muitos aspectos. Mas eu tenho percebido, quando comparo também levianamente, tá? Na superfície, com as experiências, por exemplo, na Espanha ou em Portugal, que a gente leva um pouco mais a sério esse equilíbrio desse tripé. Documentação, metodologia, né? Por um lado, questões teórico-metodológicas, teórico-conceituais, epistemológicas, história da historiografia, combinando esses elementos aí. Agora, sejamos precisos. Tanto na Espanha quanto em Portugal, por exemplo, já estão renovando também a sua historiografia já faz um tempo. Então, você você encontra pessoas que servem de interlocução pela proximidade de abordagem. Então, assim, dizer que lá tem ausência de combinação desse tripé não seria uma verdade. Mas eu percebo, para ser mais preciso, tá? Uma recorrência, uma presença mais evidente dessa preocupação de combinar esses aspectos, né? Não só nas pesquisas, nas atividades de ensino e de extensão, mas também na formação de alunos e alunas. Sem aquele papo de tem que fazer um quadro teórico no início da monografia, da dissertação ou da tese. Não é isso mais, isso já passou. Mas articular ao longo de cada texto essas preocupações. Então, isso você faz um esforço, e que é muito difícil de assimilar, fazer, refazer e ensinar. A gente está aqui insistindo nisso. É um pouco isso. Eu meio que complementei um pouco que eu tinha dito anteriormente, mas eu acho que é um pouco isso. Maravilha, Marcelo. Obrigado aí pela consideração cuidadosa, né? A gente sempre agradece. E eu falo, eu já tenho me tornado repetitivo, mas eu insisto nessa colocação porque ela é mais pura verdade. Esse projeto já está indo pelo 3º ano de execução, né? Então a gente já entrevistou entre brasileiros e latino-americanos, sei lá, quase 50 pessoas, talvez. E para mim e para o Thiago, a gente conversa sempre depois que a gente grava uma entrevista e tal, e tem sido um aprendizado extraordinário para a gente poder ir coletando essa experiência que gerações de colegas foram construindo, né? Então a gente espera poder refletir muito sobre esse material que a gente está produzindo, porque tem sido para nós muito rico. Mas, feita essa ponderação e te agradecendo todo esse cuidado e atenção que você tem tido nas suas respostas, eu estou muito feliz que me coube essa pergunta dessa vez, porque tinha um tempo que não ficava para mim a pergunta do jovem medievalista, que é a clássica anedota que eu conto, e eu agora vou manter a metáfora carnavalesca. Vamos supor que um desses componentes das várias salas de orientandos que você tem, mas ainda nos primeiros períodos, vai nesse barracão que é o teu departamento, em que você organiza o desfile dessa escola de samba maravilhosa aí na Bahia, e pergunto para você, né, brincadeiras à parte, um aluno vai lá no teu gabinete, bate na porta, professor Marcelo, poxa, eu fiz a disciplina com você semestre passado, gostei muito de medieval, achei muito interessante, quero estudar a Idade Média, assim, o que eu preciso fazer? O que você responde para esse membro dessa ala? Legal, uma pergunta bem legal. Olha, eu vou relatar o que eu tenho feito, né? Em grande medida é isso, porque não é uma coisa muito linear. Se a gente pensa bem
nas maneiras como os alunos e alunas vieram, tateando, etc., perguntando como é que é o campo, porque varia muito, né? Tem alguns que já vêm com uma ideia já pré-estabelecida, eu quero trabalhar tal tema, né? Tem outros que vêm, olha, eu gosto de medieval, assim, de uma forma mais genérica, mais ampla. Alguns querem, na verdade, aproximar um pouco uma preocupação contemporânea com o período medieval. Por isso que essa brincadeira da Ala Nerd, em grande medida, serviu de estratégia, né, para que os alunos aprendam a lidar historiograficamente, com aquele tripé, né, sobretudo, lidar com o campo de história e o campo de história medieval. Mas, assim, geralmente, eu tenho um roteirinho, né, um roteiro para ajudar os alunos e alunas a se situarem. E, geralmente, assim, com ritmos completamente diferentes. Mas a primeira coisa que eu digo é, bem, vamos fazer uma reunião. Não tenho preocupação de impor nada, né? Então, geralmente, a demanda, eu preciso que os alunos e alunas demandem, digam que querem trabalhar, né? Não que eles e elas precisam se inserir nos projetos já estabelecidos. Então, eu sou muito permeável, porque mesmo quando não é viável, não é um tema, um campo, uma temporalidade que eu domino ou trabalho, eu sou sempre permeável e ouço. Nessa reunião, as temáticas mais amplas aparecem. E aí, digamos assim, logo depois vem o processo de conscientização dos meus alunos. Eu peço para fazer uma revisão bibliográfica. Assim, reúna 2 sites, dou o Caminho das Pedras, peço para os meus alunos e alunas, assim, esses potenciais alunos e alunas, de fazer um levantamento. Eu não forneço nada. Faça, né? Bibliografia. O que está sendo produzido, o que sobre esse assunto você reuniu. A partir disso, eu peço para que me exponham, né, esses alunos e alunas me exponham, me repassem, e aí se, por exemplo, ali estiver presente aquela bibliografia que eu conheço, que são mais de fundo, aquela bibliografia mais ampla, é essa bibliografia que eu peço para esses alunos e alunas lerem e discutir comigo. E aí, aos poucos, assim, a gente vai lendo temas mais específicos, né, que dizem respeito. Geralmente, assim, demora algum tempo para que o tema se transforme em um objeto de pesquisa, de investigação ou de interesse, né, de pesquisa desses alunos e alunas. Mas, assim, num primeiro momento, eu não faço muitas exigências e nem oriento o que a pessoa precisa ter, né? O que é indispensável. Depois que a gente já tem um tema, aí sim a gente vai lidando com cada situação. Então, vou dar um exemplo muito concreto, né? Eu lembro que uma aluna minha que está no mestrado, que trabalha celtas. Celtas não é um tema que eu domino, que eu trabalho diretamente, mas ela quer trabalhar dentro da perspectiva de gênero. Isso eu domino. Sou medievalista, então ela quer trabalhar uma documentação que é o Taibo Kulan do século XII. Então, sendo medieval e sendo da perspectiva de gênero, tenho algo a contribuir. E aí, assim, ela reuniu material, etc., e ela lidou com os limites disso. Por exemplo, a necessidade de aprender o irlandês antigo. Isso não é possível a curto prazo. Então, ela teve que buscar uma série de edições que não tem em português, tem algumas em espanhol, em inglês, e etc. Então, ela teve que lidar com essas edições, fazer uma análise crítica dessas edições, compará-las para lidar com, por exemplo, o tema das masculinidades e o Taibo. Nessa, entre aspas, Irlanda céltica. E pensar, muitas vezes, como é que quem escreveu, né, explicitamente ou não, identificável ou não, mesclou tradições anteriores, orais ou escritas, tradições greco-romanas, judaicas e cristãs, muitas vezes ali naquela documentação, mesmo ali tendo
inflado de tradições supostamente célticas. Então, assim, ela lidou com um problema. Então, ela teve que estar estudando irlandês antigo, né? Tem expectativa de fazer isso, faz curso, né? Eu convidei a Eliane Farel e o Dominique para participar da banca, porque eles são especialistas na área. Então, veja, quando ela começou a estudar, ela tinha vontade de estudar essa documentação, mas o processo de tornar esse desejo algo real e concreto, até o texto de qualificação ficar pronto, nessa semana, inclusive, houve um processo bem largo. E a dica que eu coloquei como indispensável tem a ver com aquilo que eu coloquei anteriormente. Olha, é preciso equilibrar esse tripé. Então, o que foi produzido sobre Irlanda, sobre o século XII, conectado a isso, né, obviamente, o que foi produzido pelo Taibo fora do Brasil, no Brasil, com quais perspectivas, o que está faltando. Lidar com edições, já que você não está lidando diretamente com o irlandês, é demérito? Não. Né? É limite? Sempre. Mas isso não vai inviabilizar o trabalho de reflexão sobre masculinidade na perspectiva de gênero no Taibo. Mas sabendo dos seus limites metodológicos, combinando com a história da historiografia, vendo o que tem sido feito, que você serve para colocar, para você incorporar, e o que falta, você consegue se situar. E aí não dá para dispensar discussões teóricas. Então, se aparece, na condição de aparecer determinados conceitos, sei lá, secularização, reforma, Irlanda, por exemplo, exige que se faça um esforço teórico, metodológico, historiográfico de mapear e situar leitores e leitoras. Então, por exemplo, a Beatriz Gaurão fez uma discussão que já está presente na historiografia brasileira, inclusive, e fora, de pensar como é que o próprio termo Irlanda, desde o século XIX, por vezes, tem uma conotação nacionalista que interfere na perspectiva historiográfica. Isso transborda para a historiografia, digamos assim, interferindo bastante na maneira como se pensa o Taibo ou a própria produção literária e das relações entre literatura e história, né, e etc. Né? Então, ela teve que fazer uma reflexão sobre o que é literatura e história hoje e é relevante para aquela época. Como é que é isso? Então, na verdade, ela teve que fazer um esforço de equilibrar esse tripé. E aí eu estou falando equilibrar no sentido de não pesar a mão somente para um dos lados. Porque se ser medievalista, historiadora medievalista, exige você trabalhar com documentação sem a qual não é possível fazer história, nesse sentido assim mais tradicional, mas também se faz história discutindo conceitos, discutindo a escrita da história e a sua fabricação, nos seus limites e possibilidades. Então, acho que a primeira dica indispensável é, primeiro, ter convicção do que está fazendo, né? Valorizar as ciências humanas, valorizar o campo da história e seus limites e possibilidades, aprender sempre a ter acesso e a comunicar as suas reflexões. Eu acho que isso não pode ser dispensado, porque lidar com esse tripé também é uma questão formal. Isso eu tenho dito assim, continuamente, que por vezes se pesquisa bastante, há uma dedicação de pensar a documentação, a historiografia, mas há pouco apreço com a comunicação do que a gente está pensando. Até porque aquilo que a gente já conversou. A relação entre linguagem, né, pensamento, linguagem e mundo é muito complexa, e a gente precisa lidar com essa relação o mais conscientemente possível. Então, acho que a dica o tripé precisa ser bem comunicado. E isso você vai aprendendo sempre. E aí, acho que, no fundo, a dica indispensável é, digamos assim, equilibrar a vaidade, né, e a humildade. Né? Eu acho que a humildade na academia ela é interessante, porque faz você reconhecer que você precisa estudar mais,
Mas a humildade, quando ela é vista como um entrave, ela pode simplesmente deixar você, ou o estudante, achando que não tem nada a dizer, né? Então, por outro lado, é preciso estimulá-lo que ele pode fazer algo diferente e algo importante para ele e para quem quer que seja, né? Na formação de outros. Então, acho que é indispensável que a gente trabalhe dentro da academia aquilo que eu brinco muito, que é a cidadania historiográfica. É um termo que eu não tenho usado muito, mas eu tenho pensado muito, né? A historiografia ela precisa ser pensada dentro dos seus limites da construção e da construção participativa de cidadãos e cidadãs. E aí existe um momento delicado que a gente vive de novo ensino médio, né, de falta de investimento no campo das ciências humanas e em outras áreas, fazer com que nossos alunos tenham consciência dos limites, e valorizam as ciências humanas, a história e o campo da história medieval, é algo que tem que estar, digamos assim, costurando, suturando a sua própria formação. Ninguém vai ficar rico como historiador nem como medievalista, mas não precisa ser, né? E nem precisa ficar famoso também. Se, digamos, você for conhecido para ser lido, discutido, legal, mas a fama pela fama é um problema. E eu percebo que muitas vezes, dentro da academia, esses parâmetros se perdem um pouco. Eu acho que os nossos alunos precisam reconhecer que é indispensável a ele e a ela, como jovens, futuros medievalistas, historiadores das ciências humanas, que ele precisa dialogar e precisa trabalhar coletivamente. Não abrindo mão da sua individualidade, mas não deixando de se perceber em coletivos. Eu acho que isso é indispensável para mim. Não dá para ser medievalista, historiador, fazendo só e tão somente, veja bem, só e tão somente o trabalho individualista. É claro que a gente trabalha muito individualmente, às vezes de uma forma muito solitária. Ninguém vai fazer o trabalho por nós, né? A monografia, a dissertação e a tese exige você despender um tempo muito largo, mas ao lado existem trabalhos de outras pessoas. Quer dizer, mesmo individualmente, você lida com trabalhos coletivos, trabalhos de outras pessoas, esforços de outras pessoas. Por isso que eu digo trabalho. Está embutido ali muitos trabalhos, muitos esforços, num livro, num texto, em você e etc. Então, se perceber como parte de algo, para mim, é indispensável. Acho que é isso. Ok. Não, excelente. Tá ótimo, Marcelo. Poxa, obrigado pela sua consideração. Eu queria, que a gente chegou já à nossa última pergunta, né? Que é sempre essa anedota do Eduardo. Queria reforçar aqui algo que apareceu ao longo da sua entrevista, né? Que é o acesso facilitado do qual a internet tem permitido, seja artigos que a gente antes tinha muita dificuldade de acessar, até mesmo livros completos e edições de fonte. Então fica aqui, uma vez mais, ao longo desse projeto, nossa saudação à corsária do povo, Alexandra Baquian. E aí, Marcelo, a gente queria saber se você queria deixar um último abraço aqui, dizer, mãe, olha, tô aqui, pessoal, galera ala da direita, ala nerd, ala da esquerda, enfim, tô aqui, alguma coisa assim, porque realmente, depois que as pessoas participam aqui do Translate Entrevista, elas ficam com dificuldade de andar no aeroporto, são paradas nas livrarias, os cafés de Salvador vão ficar cada vez mais difíceis para você entrar. Então, pode deixar aqui sua saudação final. Um pouquinho de fama não faz mal a ninguém. Brincadeira à parte. Eu acho que em primeiro lugar, mas assim, não que seja o mais importante, mas assim, em primeiro lugar, discursivamente falando, porque eu não posso dizer de uma vez só tudo aquilo que eu desejo. Mas eu agradeceria meus alunos e alunas por ter me ajudado nessa trajetória de
montar o Letã junto com os outros professores e professoras, eu acho que eu aprendi muito. E não é falsa humildade, não. Temas, ideias, questões são muitas vezes propostas pelos alunos, né? E num bate-papo, e aí me dou conta, e aí eu vou aperfeiçoar, eu vou ler, eu vou procurar e acabo me dedicando mais. Então, acho que eu agradeço um pouco esse ambiente do Letã, o ambiente de convivência com meus alunos. Mas, assim, eu agradeceria, e aí sim, em segundo lugar, não hierarquicamente falando, né? Assim, em segundo lugar, no discurso, né? E eu considero muitíssimo importante o convite que vocês me fizeram e assim, e o trabalho que vocês estão fazendo com os outros professores e professoras, né, pesquisadores e pesquisadoras do campo de história e de história medieval, nessa combinação, que eu acho que vocês estão criando um legado, né, um registro de como a gente está pensando o campo, com todos os equívocos, né, e aspectos. Então, assim, eu agradeço muitíssimo a você, Tiago, e a você, Eduardo, pelo convite. Eu acho que é uma sacada muito legal. Eu sei que está dando trabalho, né? Assim, não é uma coisa fácil de contactar, de estipular de horário, de conseguir dar continuidade, sustentabilidade ao que vocês estão fazendo, e vocês estão fazendo isso com competência, com esmero, e então eu só tenho a agradecer o convite, tá bom? É isso. Maravilha, Marcelo. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por quem acompanhou a gente aqui até o final, e a gente se vê no próximo Translate Entrevista. Até logo.